Olá, amigos. Estamos em mais um Na Mesa do 24 Horas de Adoração e a gente está muito feliz de retomar aqui os nossos bate-papos com amigos, com queridos, principalmente depois de ter vivenciado um tempo muito especial que foi o 24 Horas de Adoração em agosto de 2023 e hoje, dando um restart nesses bate-papos, nessas conversas, eu estou aqui com meu amigo Raul Salmazo. E aí, mano? Brother, Da do Bola de hora Neve. rever todo mundo aí. Uma parte da galera tá aqui, né? Depois do 24 é bom demais estar com a galera. Que legal, Raul. Reencontrar a turma, Sim, colocar a conversa em dia, é bom, né? relembrar os momentos. Contar as histórias. Um ou outro a gente tem um contato mais próximo, igual eu tenho com o Túlio, com o João Basto. Legal. E a gente ainda consegue conversar um pouco mais do que rolou lá e vários outros contatos que a gente tem depois, assim, né? Mas é sempre bom estar junto. Que legal, que legal. Bom, o Raul, ele participou com a gente no 24 Horas, ministrou com a gente e esteve ali também trabalhando, auxiliando, servindo durante vários turnos. Uns par deles. E o Raul, ele é do Bola de Neve, já tem uma história. Antes da gente chegar no 24, fala um pouquinho quem é o Raul, um pouquinho de você. Vamos lá, deixa eu pensar. A minha história, acho que dá pra gente pensar assim que ela começa a valer mesmo depois de quando eu conheci Jesus. Porque antes disso é só uma vida comum, uma vida diária, assim. Que é até engraçado porque antes a minha vida era dedicada pra uma coisa 100% do meu tempo, assim, que era pro esporte, que eu fui piloto de motocross até 2009. E eu era uma Eita. criança, né? Eu tenho 24 anos só. E eu era piloto, tipo, tinha uma rotina de profissional. E aí aconteceu 1 milhão de coisas, assim, que eu tive que parar com o esporte. E aí, nesse tempo que daí, tipo, eu não tinha muitas responsabilidades de finais de semana. E minha mãe começou a ir pro bola e tal. E falou, eu vou lá ver qualquer dia como é que é. Porque meus primos eram de lá e me convidaram e eu fui. E tô aqui O até hoje. Bola é o Bola de Neve, né? Bola de neve. E aí, meus primos já estavam indo pra lá e minha mãe é super animada, agitada, assim. Tia, tem uma igreja muito à sua cara, vamos lá. E aí eu fui. E é isso, e tô lá até hoje. Desde a primeira vez que eu fui, tipo, nunca teve um período que eu saí, que eu me desviei. Que eu fui ter um encontro com Jesus, assim, foi um pouco depois. Eu entendo que, tipo assim, todo o rolê que aconteceu, que fez a minha vida como atleta parar, foi para que eu conhecesse Jesus de fato. Porque se eu tivesse continuado vivendo o esporte, eu não teria tempo para viver o evangelho, sabe? Porque era a prioridade da minha vida, ele era o sonho do meu pai, e o sonho da minha vida é ser um piloto profissional hoje, tipo, hoje em dia. Mas Jesus mudou todos os planos. E então, tipo, foi 2012, acho que 2012, e mais ou menos em abril, maio que eu comecei a ir pra igreja. E aí, era da hora, a música me conquistava muito, porque eu já tocava bateria, fazia aula. E a música me conquistava muito, assim, tipo, era muito chamativo, sabe? Tinha uma bateria tocando na igreja. E antes eu ia só na igreja com meu pai, na igreja católica, e, tipo, eram as musiquinhas do teclado lá, mais de boa, assim, né? E aí, quando eu cheguei numa igreja, tinha uma guitarra tocando, e uma bateria, eu falei, caraca, velho, que da hora. E aí, até eu começar a entender, tipo, por que que eu tava indo pra lá, tá ligado? E aí, eu lembro do dia que eu tive um encontro com Jesus, assim. Eu não lembro da palavra, mas eu lembro que a hora que começou a tocar uma música da Nívia Soares, acho que é Rei da Glória. E aí, mano, simplesmente eu tive um baque, assim, e eu comecei a chorar sem entender nada, por que aquilo tava acontecendo. E aí, a partir daquele dia que me marcou muito, assim, eu comecei a levar a sério, sabe? O servir a Jesus e frequentar os cultos e aprender e estudar as coisas na igreja. E é basicamente aí que eu comecei a minha caminhada. Que legal. E aí, logo depois, o Ministério de Adolescentes lá era bem, bem grande, assim, na época. Tinha, sei lá, uns 50, 60 adolescentes. E a gente ia fazer um culto grande e precisava de alguém pra tocar carrom. Eu falei, eu toco. Aí me colocaram pra tocar, foi meio de última hora, assim. E aí isso não que me prendeu, mas, cara, foi uma parada que eu falei, mano, eu tô fazendo parte disso que tá acontecendo. E eu tava junto lá, tocando. E comecei ali a fazer parte do Ministério de Louvor. Que legal. E dos adolescentes. E aí teve algumas vezes que a gente tocou no culto da igreja mesmo, assim. E aí fui começando, entrando ali. E aí, aos poucos, Deus foi me tratando em várias áreas, como acontece no processo com todo mundo, né? E desde essa época, então, eu tô aí, servindo a Jesus, adorando a Deus. Seja em qualquer instrumento que for, que precisar servir, eu tô lá. Seja no áudio, como foi no 24. E é isso.
Assim que começou a minha história, vamos dizer. Demais, demais. Eu notei algo muito especial que também fez parte da minha trajetória com Jesus, mais precisamente na questão de vocação e chamado mesmo. Uhum. Também eu tinha uma ligação muito forte com o esporte e eu precisei romper em algum momento e foi quando o Senhor me chamou para servi-lo e eu tinha ali os meus 19 anos de idade e a minha ligação era com o futebol. Uhum. Eu não consegui me desvencilhar do futebol nunca. Imagina. Tá? Então, Você viveu boa parte da sua vida dedicado a isso, eu né? dediquei desde a parte da infância, adolescência inteira para ser um atleta profissional. Isso não aconteceu, mas até as categorias de base, juvenil, juniores e tal. Uhum. Mas eu não consegui largar o futebol. E você conseguiu largar o Claro motocross? É claro que não, eu continuo andando de moto, mas como um hobby hoje em dia, né? Sim. Pra me divertir. É o meu rolê, assim, com meu pai, é a minha atividade que eu faço com meu pai pra me divertir com ele. O meu tempo de qualidade com ele, vamos dizer assim. Que legal. Mas eu nunca parei de andar de moto, eu só parei de ter o foco como vida, assim, Sim, sabe? sim, sim. O foco da minha vida não era mais o motocross. Começou nisso pelo financeiro, porque é um esporte muito caro. E aí, quando teve todo esse rolê que aconteceu, que eu parei de competir, porque eu fazia campeonato brasileiro, campeonato paulista, fui pro Paraguai correr uma vez, e eu fazia, tipo, era a minha vida toda pra isso. Sim. Era uma rotina pra isso. Era segunda, quarta e sexta, academia e natação, terça, quinta e domingo, moto, na pista. Era a semana inteira, fechada a agenda, assim, pro motocross. E aí, quando parou, meu pai falou, a gente não vai mais conseguir fazer os campeonatos. A gente continuou andando de final de semana, ainda tinha uma esperança ali de voltar a competir, de conseguir um patrocínio, mas não rolou. Então, tipo, a gente foi trocando de moto, porque eu fui crescendo, né? Eu parei de correr com, acho que 11 anos de idade. E aí, eu continuei brincando, assim, participando de uma corridinha ou outra, e até hoje. Esses dias, sei lá, tem acho que uns 2 meses, eu fui pra uma corrida pra me divertir, assim. Mas hoje em dia é só pra dar risada mesmo, pra ver os amigos, mas nada sério, assim. Tem um amigo aqui em Sorocaba, um grande amigo. Inclusive, a gente estava agora há pouco juntos e fazia um tempão que a gente não se encontrava. E ele competiu nos últimos 3, 4 anos. É claro que teve pandemia, né? Tirando o período de pandemia, ele tem competido e disputado campeonatos. Eu não vou saber quais as categorias, tá? Mas é um amigo aí de, sei lá, 45 anos, 50 anos no máximo. E aí, mesmo já veterano, digamos assim, ele voltou a competir e viaja aí o Brasil todo também e tal. E aí eu fico acompanhando e eu acho sensacional. Eu sempre fui louco por esportes radicais, assim. Da hora. Skate, Eu já andei de skate também. bicicross, Já fiz de tudo um pouquinho, mountain bike, assim. Tudo que tem... esqui, tudo mais. Tem adrenalina, da hora. Eu acho muito legal. Da hora. Adrenalina é algo incrível. Eu fiz algo muito, assim, diferente. Eu saltei de paraquedas. Da hora. Então, para mim foi uma experiência única, né? E eu acho que essas sensações, elas mexem muito com a gente, né? E como é que a gente consegue viver essas sensações, ser um cristão e experimentar sensações que as pessoas não conseguem compreender? Porque, para mim, o ambiente que a gente vive dentro dessa dinâmica eclesiástica, dentro dessa dinâmica de igreja, de encontros e tudo mais, são sensações, não é só sensação. Claro que a gente tem uma razão muito alicerçada, porque senão não é sustentável a nossa fé em Jesus. Mas são sensações que, de vez em quando eu estou em experiências e momentos com Jesus, é como se eu estivesse saltando de paraquedas. Não sei se você sente que às vezes você está pilotando, quando você está numa relação com Jesus, num ambiente com Jesus. Como é que você consegue fazer essa relação? Nossa, aí? É muito doido, né, mano? Tem uma experiência, assim, de que... Dessa última vez que eu fui pra uma corrida, que... Eu tenho esse ombro aqui estourado desde os 5 anos de idade, no motocross também. Eu não tenho nenhum ligamento, osso é todo gasto, tudo estourado. E aí as pessoas acham que quando a gente tá num ambiente de um esporte, a gente age diferente e tal. Mas, mano, o tempo todo a minha cabeça na corrida era pensando, caramba, velho, Jesus vai me curar do meu ombro durante a corrida, tá ligado? E é uma sensação de, mesmo eu estando fazendo um esporte, eu tô adorando a Jesus. Tipo, a minha cabeça tá o tempo todo pensando em Jesus. O que eu posso fazer aqui nesse rolê
pra adorar a Deus. E essa sensação de adrenalina de estar no máximo do meu físico, do meu corpo ali, é da hora, velho. De pensar em... Como posso explicar? Caramba, me perdi um pouco. Não sei explicar muito bem isso. Mas você tá se sentindo vivo ali e fazendo isso. E acho que tem essa relação de... Quando a gente tá adorando a Jesus, você se sente completo e vivo também, sabe? Exatamente. Exatamente. É isso. Eu penso que essa experiência que a gente tem com Deus e as experiências que nós temos com Jesus e com o Espírito Santo são experiências que nos levam a ir mais profundo em sensações que são inexplicáveis. Assim como o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a gente também vive experiências que são inexplicáveis, que para as pessoas parecem uma loucura, né? Poxa, por que vocês ficam 24 horas de adoração? Que papo é esse? Que história é essa, né? Que loucura é essa? E realmente são momentos únicos, né? Que, claro, que o que nos leva a experimentar algo como um encontro de 24 horas é o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa relação com o Senhor, que às vezes é muito mais simples, mais serena do que um grande encontro, daquela coisa toda, né? Que a gente experimenta quando a gente está com a comunidade, enfim. Mas realmente é bem legal conhecer alguém que tem uma ligação aí com o esporte, com a adrenalina, com da hora. essa coisa Porque toda. é uma coisa que, tipo assim, eu dediquei a minha vida, uma boa parte dela ali, e acho que quem faz algum esporte é pra se sentir vivo, pra se sentir completo por algo, e viver com Jesus, tipo, é a mesma sensação, né? Você tá falando de sensações, eu acho que é isso. Então, tá adorando a Jesus, tá ali no 24 horas, gastando minha energia, gastando o meu corpo, a minha vida ali, sabe? Tipo, pra estar junto, pra viver o evangelho ali, pra mim é o mesmo nível de entrega, assim, sabe? Demais. De me sentir vivo fazendo algo, tá ligado? Demais, demais. E a música, você disse que quando você chegou no Bola ainda era menino, começou a tocar carrom, mas a música também entrou muito cedo na sua vida? Eu comecei a fazer aula de bateria porque eu tinha quebrado o cotovelo no motocross. Porque fiz 2 cirurgias no cotovelo e eu tinha muita dificuldade para... Essa cicatriz fiz 2 cirurgias aqui. E aí eu tinha muita dificuldade para movimentar meu braço, para soltar. Só a fisioterapia não estava resolvendo. Eu sentia muita dor, eu fazia força contra na fisioterapia, porque eu tinha 11 anos de idade, 10, 11 anos. Sim. E aí o fisioterapeuta recomendou fazer alguma atividade que me ajudasse a soltar. E eu já tinha um interesse por música e tal, eu gostava. E minha irmã tinha uma bateriazinha de criança assim lá em casa e eu ficava batucando, fazendo barulho lá. Aí minha mãe falou, vou pôr você pra fazer aula, seu primo tá fazendo, vai junto lá. E eu fui. E aí eu comecei a gostar muito, assim, tipo, aprendi a tocar o basicão. E aí, quando precisou tocar lá na igreja, tipo, tem um carrom, mas eu nunca toquei. Senta aí e faz igual a bateria. Foi, tipo, tudo assim, vai se virando, vai aprendendo aí. E aí eu comecei, meio do nada, assim. E aí foi dessa forma que eu iniciei. E é engraçado porque o meu tio, ele, quando era adolescente e tal, ele tocava já e tal. E tinha um violãozinho que ficava lá com meu pai também. E aí, quando eu era criança, eu lembro de pegar esse violão pra brincar uma vez ou outra, mas eu nunca me interessei em aprender, porque eu não tinha ninguém o tempo todo ali em casa falando de música. Era motocross desde os 3 anos de idade. E aí, nunca tive em casa, assim, uma influência na música. Eu comecei dessa forma, porque eu precisava soltar meu cotovelo, que tava travado. E aí, hoje você trabalha com música. Hoje eu vivo de música. Como é que é essa dinâmica atual, você vivendo de música e tantos instrumentos e produção? Eu tive esse início na bateria, e aí toquei nesse primeiro culto com os adolescentes lá, que eu falei, e aí depois o pessoal do Ministério de Louvor, da igreja mesmo, me pediu uma ajuda. Você pode tocar carrom um tal dia aqui? Aí eu comecei a entrar ali. E aí eu frequentava a célula lá da igreja, e tinha um cara que tocava violão, e eu fazia, quando tinha um carrom eu tocava e tal. E eu falei, Marcão, me ensina alguma coisa no violão, mano. Aí ele me ensinou 4 acordes que dava pra tocar Vitória no Deserto, da Aline Barros. Que era essa que ele sabia tocar toda a célula. Era a única música. Falou, bota o dedo assim, assim, assim e tal, e toca aí. Falei, tá bom. Aí eu fui aprendendo. Aí... Eu tocava Quero Te Conhecer, do David Keelan. Tem 3 notas. Mais fácil, né? Mais simplesinha. E aí era tipo uns acordes fáceis que era trocar 2 dedos só e eu consegui tocar.
E aí, todo rolê que eu ia, eu tocava essa música, tentando fazer ali, até que no meu aniversário, acho que de 15 anos, mais ou menos, foi no meu aniversário de 15 anos. Esse meu tio, que tocava quando era adolescente, ele me ligou outro dia, eu tava indo pra escola à noite, eu tava acho que no primeiro ano do ensino médio. Falou, Raul, tô passando te pegar aí, no dia do meu aniversário. Eu falei, oxe, mas eu tenho que ir pra escola. Ele falou, você não vai hoje. E aí ele me levou na loja de instrumento e falou, escolhe aí o que você quiser. Eu falei, caramba, mano, o que eu quiser. Aí eu já tocava bateria, só que eu não tinha onde estudar, então eu pensei, vou pegar uma bateria. Mas eu falei, não vai caber em casa, minha mãe vai ficar doida com o barulho. Aí eu peguei um violão, porque eu tava aprendendo a tocar. E aí eu peguei esse violão e comecei a comer o violão, assim, o dia inteiro. Eu acordava cedo, eu trabalhava à tarde. Demais. Aí eu acordava cedo pra tocar violão, ficava no YouTube aprendendo sozinho. E aí começou a ter a célula dos adolescentes, daí eu comecei a tocar. E aí depois os cultos dos adolescentes, que era no mesmo período do culto da igreja assim mesmo, de domingo. Aí eu comecei a tocar. Aí uma vez precisou para um dia no louvor. Você consegue fazer o violão? Eu faço violão. Aí no violão eu comecei a ter uma base da guitarra e do baixo. Aí precisou um dia tocar guitarra. Daí eu tinha uma guitarrinha lá. É até engraçada a história da minha guitarra, que eu comprei ela numa casa de ração. Tipo, ninguém imagina assim, mano, o que tem a ver? Eu não sei, eu vi uma guitarra lá, minha mãe viu uma guitarra numa casa de ração e falou, tá barato, R$ 150, quer comprar? Eu falei, eu quero, daí. Aí eu comprei essa guitarra e aí precisa de alguém pra tocar guitarra. Você toca? Eu falei, toco, sabe tocar tal música? Sei. Eu ia tudo aprendendo sozinho, porque foi aparecendo, você pode tocar aqui? Eu vou. E aí nisso eu comecei a me desenvolver em vários outros instrumentos, pela necessidade, às vezes, de tocar em um lugar aqui, em um lugar ali. E o último que eu aprendi assim foi mais na época da faculdade, foi o teclado. Então, resumindo, voltando um pouquinho, eu comecei a aprender esses instrumentos e tudo mais, e aí, pensando em como eu cheguei a viver de música hoje em dia, né? Eu tava terminando o ensino médio, e aí aquela pressão, meu tio que é médico e meu pai é engenheiro, os dois, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Pra que área você vai? O que você vai estudar? E eu, assim, em crise total, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí eles me pressionando de todo lado. E aí uma das áreas que meu pai trabalha é segurança do trabalho. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa disso aqui. Só que eu não tinha certeza, eu tinha medo pra caramba, assim, de escolher alguma coisa e gastar tempo com a parada que eu não ia seguir pra minha vida, tá ligado? Eu sempre pensei muito nisso. Claro. E aí, por conta do motocross, eu tinha um joelho estourado. E aí eu acabei o ensino médio, eu falei, agora eu vou operar o joelho. Bom, o motocross te deixou com ombros, cotovelo, um joelho. Tornozelo, joelho. Maravilha. Faz parte do esporte. Normal. É bom que a gente prova a nossa fé quando Jesus cura, né? É verdade. Eu uso isso no motocross toda vez, porque é uma parada que não aconteceu e eu creio que vai uma hora. E... falando do meu ombro, né? Sim, sim. E aí, eu falei assim, então, acabei o ensino médio, agora eu vou parar pra operar meu joelho. Não queria fazer mais nada. Eu vou focar em recuperar meu joelho. Eu trabalhava, fazia um bico aqui, trabalhava numa coisa ali. E aí eu tinha muito medo, assim, de começar a estudar algo que não fosse pra eu viver algo de fato, sabe? Então eu não tinha certeza de nada. E aí, nisso, quando eu tinha acabado de poder voltar a andar assim, uma empresa me ligou, tem uma entrevista de emprego, você quer vir? Eu falei, eu vou, tô fazendo nada mesmo. E eu fui. E aí, comecei a trabalhar lá, deu 1 ano. E nesse 1 ano que eu tava trabalhando lá, apareceu algumas escolas para eu fazer esse tal curso que meu pai queria de segurança do trabalho. E 3 escolas não deram certo porque não fechou turma. Não deu turma e aí não comecei a estudar. E aí eu falei, beleza, Deus, vou continuar aqui trabalhando e tal. A hora que eu entender o que é para eu fazer, eu vou fazer. Eu tinha muito essa consciência do que Deus queria que eu fizesse. De perguntar a Deus, né? Não que eu já tinha certeza. Mas eu sempre tive essa dependência de orar e perguntar para Deus, o que você quer que eu faça? Em relação a todas as áreas da minha vida, assim. E aí, eu tava terminando o meu contrato nessa empresa, que era de aprendiz, de 1 ano e tal. E aí, tinha o meu dinheiro da rescisão. Falei, mano, eu quero viajar para algum lugar. E aí, meus amigos que a gente fazia o movimento de céu aberto lá no Parque das Águas, eles falaram, mano, tem uma base missionária lá em Recife e tem uma escola de adoração profética, vai para lá. Você aproveita para viajar e ainda aprende. Falei, eu vou. Que é o Shores of Grace, do Nick Billman. E aí meus amigos tinham ido pra lá conhecer, e eu fui pra fazer essa escola. E aí foi ali que Jesus mudou tudo assim, ó, de ponta cabeça. Inclusive, você é meio um Nick Billman, né? Eu tô vendo aqui, com barbudo, carequinha. E, mano, ele é uma grande referência pra mim, sabia? De verdade. Legal. Eu tenho muito carinho por ele, assim. Converso com ele às vezes. E aí eu fui pra lá em 2018.
fiz a escola de Davi, lá no Shores. Sim, sim. E foi nesse período, assim, de aprender nessa escola, que eu entendi de Deus que o que ele queria de mim era na música mesmo. Não era à toa que eu comecei. Igual eu falei no começo. Tá precisando aqui, vai lá você. Não foi à toa isso tudo ter acontecido. Tinha um propósito por trás disso que, por mais que naquela época eu não sabia, não entendia, né? Mas aí eu entendi de Deus, que era, tipo, vai pra música. Porque eu cheguei lá com muito medo, assim, falando... eu só toco violão e bateria e tal. Meio que me esquivando sobre ministrar, sobre cantar. Porque eu tinha passado alguns traumas com isso, assim, nesse período todo. E aí eu fiquei meio em choque, assim. Falei, eu não vou falar pra ninguém que eu canto, né? Aí na primeira noite que eu tava lá, que eu cheguei, nem tinha começado a escola ainda. O Robert, que é o missionário que tava lá, ele chegou e falou assim, você toca, né? Ele nem me conhecia, mano. Assim, você toca, você ministra? Eu falei, eu vou falar que não. Não ia mentir pro cara, né? Que ia ter uma sala de oração e aí eu fui lá pra tocar e tal, um voz e violão. E aí, depois que terminou esse tempo de intercessão, a gente continuou lá na sala e a galera começou a orar por mim, me entregar um monte de palavra falando, mano, o senhor tá te chamando pra música, ele vai te dar uma voz nova e isso. Aí eu fiquei em choque já com aquilo. E todo esse período de quase um mês ali da escola, foi Deus me dando muitos tapas, assim, é pra isso que eu tô te chamando, vai, na música. E aí, beleza, eu guardei tudo isso pra mim, né? E aí, quando eu voltei, eu tava sem trampo, porque tinha acabado meu contrato, eu não tava estudando nada, e aí minha irmã chegou e falou assim, viu, por que você não vai fazer música na Uniso? Porque meu pai é professor de engenharia lá na Uniso. Aí ela falou, por que você não vai fazer faculdade de música? Você tem bolsa, você não vai pagar. Eu falei, não é que é mesmo? Acertou uma, né? Aí eu fui e comecei a fazer a faculdade. E aí, desde então, logo que eu comecei a faculdade, eu comecei a dar aula, porque eu precisava pagar a gasolina para ir pra faculdade. E aí, comecei nesse rolê de dar aula. E aí, comecei a ter curiosidade por gravar as coisas algumas letras que Deus tinha me dado. Falei, vou tentar gravar um violão aqui, vamos ver o que vai dar. E aí, eu comecei a entrar nessa onda de gravar uma coisa aqui, uma coisa ali, dar aula. E é isso que eu faço hoje. Então, foi tudo meio que por acaso, foi começando sem muito foco aqui e ali. E eu entendi que, tipo, Deus começou a me dar direções depois disso. Tá vendo isso que você aprendeu meio por acaso? É pra isso que eu te chamei. Amém. Tá vendo isso aqui que você começou a fazer e achava que não tinha nada a ver? É pra isso que eu tô te chamando. Então, eu comecei a entender as direções de Deus e hoje eu trabalho com produção musical, com tudo que envolve a produção de áudio no geral, né? E aula de instrumentos para todas as idades aí. Tem uma turma de violão no condomínio, dou aula particular aqui, dou aula numa escola. E foi todo esse rolê. E que também envolve o lado ministerial, que eu entendo que o senhor tem me chamado. Amém. Que foi caminhando pro mesmo lado, tá ligado? Que legal. Eu guardo no meu coração uma palavra. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu acho que o que você está compartilhando aqui e serve para muitos adolescentes e jovens que ainda estão em dúvida com relação a futuro, com relação ao amanhã, ao que fazer, o que estudar, aonde trabalhar, né? Os caminhos de Deus, as linhas tortas de Deus, né? São linhas perfeitas. E os propósitos de Deus para a gente são propósitos eternos. Sim. Então, ouvindo um pouquinho da tua história, me faz ter ainda mais certeza de que Deus ele não errou na nossa história. Deus ele não errou na nossa jornada, na nossa caminhada. O motocross tem o seu papel, né? Aquele momento daquela bateria de brincadeira ali teve o seu papel, né? E as coisas foram se desenhando para o que Deus queria que você estivesse, aonde você estivesse e fazendo o que você faz. Então, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E o Raul certamente já tinha sido separado e escolhido para algo divino, isso. Né? E, poxa, cara, isso é demais. E pensar que a música, a gente está falando de arte, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de algo que é tão venerado pelas pessoas, mas a gente entende que a música tem um papel muito, muito especial quando se trata do reino de Deus. Sim. Quando a gente fala da música e nesse movimento que a gente já está há algum tempo aí vivenciando, que é o movimento de 24 horas, a gente entende que a música tem um papel fundamental no coração de Deus, porque o próprio Deus,
ele cria a música, né? Então, quando a gente ajunta esse povo de comunidades diferentes, de congregações, igrejas, ministérios diferentes, mas em prol de levantar adoração para o Senhor Jesus e tendo a música como um elo, isso é algo também muito, muito especial, né? A gente poder ver amigos, amigas que tocam diversos instrumentos, cantam, ministram, e a gente poder ver tudo isso se jungindo para um mesmo propósito é algo muito especial, né? E eu não conhecia você, mas também por amigos em comum, né? O Basto, o Túlio, falaram, olha, você precisa conhecer o Raul e tal. Então o Raul não participou da nossa primeira edição do 24, né, que foi em 2022, mas 2023 você já veio fazer parte e para nós, mesmo ainda sendo tão de agosto para cá, né, tão rápido, recente, né? Recente, para nós você já faz parte da família. Da hora. E não tem como explicar, né? Não. São essas coisas que Deus faz. Então, como é que você citou aí um movimento que você fez parte aqui de Sorocaba, movimento Céu Aberto, né? Como é que foi essa parte? É claro que se a gente for parar para falar sobre o movimento, a gente gravaria um podcast só sobre isso, né? Mas ficava horas aqui. Mas como é que foi essa ponte que te conectou com pessoas de outras comunidades que até chegou 24 horas, né? Porque eu acredito que tem a ver. Foi um período assim que o Ministério de Jovens lá no Bola estava caminhando, estruturando. E aí eu e uns amigos, a gente tava, tipo, numa fome, assim, por Deus. Falou, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí tava naquele surto que eu acho que todo cristão tem uma hora, de que não dá pra gente ficar só dentro da igreja, das quatro paredes. Pode crer, sim. Todo mundo chega a uma fase que isso acontece, que Deus dá um empurrão, assim, né, pra gente fazer algo. E aí eu, o Bocão e o Andrezinho, que era lá do Bola, e o Thiago. A gente tava orando, porque a gente andava muito junto e tal. E aí, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. E você falou do Basto, eu conheci ele na pista de skate. A gente saía da escola e ia andar de skate junto. E aí a gente tava ouvindo uma música assim e tal, ouvindo P.O.D. Falei, mano, você é crente também, pô? Essa banda é crente. Eu sou crente. Aí a gente começou uma amizade, tá ligado? Foi muito aleatório, assim. E aí, a gente falando disso e tal, mano, porque a gente precisava fazer... A gente sempre se reunia pra tocar, né? Eu e o João. Aí falei, mano, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos na praça tocar alguma coisa. E aí, depois do casamento de um desses amigos, que é o Thiago, a galera saiu do casamento dele e foi pra uma praça tocar um violão. Eu não tava porque eu tinha acabado de operar o joelho, fazia 2 dias que eu falei que eu operei o joelho também. Bem nesse processo, assim, de saber o que fazer, né? E aí, depois desse casamento, a galera ficou com isso na cabeça. Mano, foi muito da hora o que aconteceu lá na rua, a gente adorando a Deus lá. A gente precisa fazer de novo. Aí o Bocão me chamou, aí falou, mano, vamos um dia no Parque das Águas à noite lá? Falei, vamos. Aí eu de muleta, acho que tinha 15 dias de cirurgia, nem podia colocar o pé no chão. Meu pai me deixou lá no parque, todo com medo, assim, de eu zoar o joelho. E aí eu desci com o violão e a gente começou a fazer um louvor. E nisso, tipo, muitas coisas começaram a acontecer ali já. Uma galera que tava bebendo, assim, lá do outro lado do parque, falou que viu um monte de luz piscando e foram lá ver o que era. E era só a gente adorando, não tinha nada acontecendo. Uau. E aí eles foram atraídos, a gente orou por eles e eles saíram de lá, tipo assim, mano, a gente precisa buscar Deus. Aí a gente ficou, nossa, por que isso aconteceu? A gente só veio pra tocar um violão, mano. E aí a gente falou, mano, vamos organizar e fazer mais uma vez? Vamos. A gente fez mais uma vez. Aí a gente começou a ver que tava ficando séria a parada, sabe? Que era de verdade algo que Deus tava entregando pra gente ali. E aí, numa dessas vezes que a gente falou, mano, vamos fazer uma parada séria, vamos organizar. Aí a gente tava orando, eu tive uma visão de... como se a gente estivesse lá no parque, adorando só a gente ali, simplesinho. E começava nessa visão vir várias pessoas de todos os lados do parque e juntar ali naquele lugar. E o Espírito Santo descia e tal, todo o rolê acontecendo, né? E aí a gente começou a organizar, beleza, a gente começou a convidar as pessoas. Galera, sábado, 5 horas no Parque das Águas, vai ter um momento de adoração. E aí a gente ficou com muito medo desse processo de as pessoas acharem que a gente estava querendo formar uma igreja, repartir o bola. Isso, nossa, isso que mais falaram. E aí a gente começou a ir pra lá. Repartir não, dividir. Dividir. Muita gente imaginou que era isso que ia acontecer. Eu imagino. E aí, o que foi engraçado, que o João, que era da Assembleia na época, antes dele ir pra Agnes, tava com a gente.
começando lá. E aí, depois de um tempo, o Bruninho, um outro amigo nosso, não sei se você lembra do Dom Lynch. Sim. O Dom Lynch, o Bruninho Sim. que traduzia o Dom Lynch. Ah, que legal. Aquele lá da igreja do Marcos Camargo, lá de Alphaville. O Bruninho começou a vir com a gente, porque ele era daqui de Sorocaba, é daqui de Sorocaba. E aí a gente começou a falar, mano, mas tem um monte de gente de outras igrejas. E se alguém perguntar da onde que é esse negócio, da onde que é? Mano, é de Jesus, pô. Então começou a ser um movimento de várias igrejas juntos. E depois veio o Nick, que era do Chama, lá do Pastor Eric. Legal. E começou a juntar, veio uma galera da Brasil pra Cristo. Mano, começou a juntar muita gente lá no parque pra simplesmente com o único propósito de adorar a Deus. Então a gente fazia um louvor e aí nisso começou a vir muita gente de fora, sabe? E foi um tempo muito louco, assim, que a gente viveu com Deus. E aí, nesse processo eu conheci o Túlio. Qual foi o ano? A gente começou o céu em 2017. Foi no ano que eu operei o joelho, que eu tinha acabado de... 2017. Começo de 2017, Muito foi bom. fevereiro. E aí a gente começou, e aí foi 2018, a gente fez... Fevereiro de 2019, a gente fez um evento de aniversário lá do Céu Aberto. E aí a gente convidou o Luca Martini, que a gente tinha o contato com ele. Legal. E o Luca veio pregar, e aí aquele alvoroço, tá, mano, tinha, sei lá, quase 2.000 pessoas lá na praça. E aí foi nesse rolê que eu conheci o Túlio. Porque em 2019 eu entrei na faculdade, na Uniso, fazer música. E aí teve um show de talentos, assim, nessa primeira semana da faculdade. E eu cheguei lá e toquei um louvor lá. E aí o Túlio no final, mano, que da hora que você tocou um louvor lá no rolê. E aí ele falou, mano, vai ter um negócio lá no parque que o Luca Martini vai vir. Vamos lá comigo? Eu falei, mano, eu que tô organizando o bagulho, pô. E aí a gente, que da hora, você vai estar lá? Vamos, mano. E a gente começou a andar junto nesse rolê. E aí a gente se conheceu. E aí foi 2019 inteiro ainda o Céu Aberto. Aí na pandemia, como tudo parou, a gente deu uma pausa também. Sim. E foi mais ou menos isso que aconteceu na praça. E, cara, foi muito da hora esse processo que a gente viveu lá na rua, porque foi uma escola gigantesca, assim, ó, pra todo mundo que andava ali com a gente. A gente aprendeu muito sobre como pregar, sobre evangelismo, sobre como orar pelas pessoas. E muita gente que hoje em dia serve lá na igreja, lá no Bola, principalmente, conheceu Jesus lá no parque. Muita gente passava lá e ouvia uma palavra, ficava só um pouquinho assim no canto e depois continuava a vida e depois mandava uma mensagem no Instagram. Nossa, eu passei lá e eu tava pensando em me matar e desisti. Cara, de verdade, a gente perdeu as contas de quantas mensagens a gente recebeu dessa. De pessoas que simplesmente passaram no parque, ouviram o louvor e desistiram de fazer uma coisa errada. Teve uma situação, algumas delas, mas uma que me marcou, foi um dia que tava chovendo. E aí, quando chovia, a gente corria para baixo daquele anfiteatro que tem ali, Sim. da base da polícia ali. E aí tinha um cara sentado lá, assim, com a bike dele lá. E a gente só chegou, porque começou a chover e começou. Fez louvor, palavra e tal. Aí no final ele veio falar assim, em prantos, chorando, cara, eu tava aqui sentado e eu ia sair daqui e eu ia me matar. Foi exatamente essas palavras dele. E porque vocês estavam aqui, Deus me tocou e eu desisti de fazer isso. Glória a Deus. Cara, isso aconteceram diversas vezes de pessoas passarem por ali. Então foi uma escola muito grande, assim, pra mim, do reino, sabe? Do evangelho mesmo. De pregar. Ali eu comecei a pregar o evangelho, comecei a ministrar a palavra e ministrar a adoração também. Porque, tipo, eu sabia fazer, ali em 2017, quando a gente começou, sabia tocar umas 2, 3 músicas, mal sabia cantar, tudo desafinado e tal. E quem que era que tinha pra tocar? Era o Raul. Era só eu que tava lá pra tocar. Aí eles falavam, toca o Raul, então. Toca, Raul. Pior que todo mundo fazia essa piada. Piada desde que eu me conheço por gente e eu não sei tocar nenhuma música desse cara aí. Porque quando eu aprendi a tocar, eu já tava na igreja, então eu nunca estudei isso aí, não. E aí, quem que tinha lá pra tocar? Era eu. Aí eu comecei. E aí, ali, no Céu Aberto, tipo, Deus começou a me destravar nisso, sabe? Mesmo, mano, pega o que você tem aqui, ó. É isso que eu sei. É isso que eu sei cantar, não sei fazer mais do que isso. É esse arroz com feijão que eu sei. E eu fazia, e o Senhor vinha, e ele usou isso que eu tinha ali. Demais. É interessante, né? Alguns movimentos que Deus levantou e tem levantado, alguns deles começam nas ruas, nas praças, né? A gente tem um exemplo do próprio Nick Billman lá Sim. em Recife, né? Começou nas ruas também. Começou nas ruas, um trabalho com prostitutas, né? Resgate de meninas das ruas, meninos, meninas, né? Aqui próximo da gente de Sorocaba, a gente tem em Indaiatuba um hangar, né? O Hangar 7, que é uma igreja que começou
na rua, começou Que da hora. num parque ecológico da cidade. Então, também que é uma igreja já consolidada, relevante na cidade, no Brasil. O Juan é o líder do hangar. E outros ministérios, né? O céu aberto, ele permanece? Ou É uma questão que muita gente tem. Todo mundo pergunta, e aí, o que aconteceu com o céu aberto? Cara, a gente, na pandemia, deu essa pausa e tal. E logo após, quando foi liberando, podia voltar a sair, não sei o que lá. A gente começou a voltar também aos poucos. Mas todo mundo que estava ali na liderança, na organização, cada um começou a entender de Deus outros planos individuais para a vida de cada um, sabe? Então, simplesmente a nuvem andou. Não tem um motivo, não aconteceu nada que a gente falou assim, não, agora o céu aberto acabou. Oh, meu Deus. Não. Simplesmente, tipo, Deus começou a me direcionar para outros planos. O Bocão casou, tem filhinhas gêmeas lá, a Bela e a Clara. O Nick também teve filha, casou. Então, cada um começou a ir para um lado, viver outros propósitos de Deus. normal? E muita gente, todo mundo ali continua no centro da vontade de Deus, sabe? Continua vivendo o evangelho, mas em atividades diferentes. É simplesmente isso que aconteceu. E agora, esse sábado, inclusive, o pessoal que é do Bola lá de Piedade, eles vão começar o céu aberto lá. Olha aí. Depois de um tempo que aqui em Sorocaba parou, Deus direcionou o Lucas lá, que é o líder do Flame, que é o Ministério de Jovens, a começar esse trabalho na praça. Então, como ele já conhecia a gente daqui que fazia isso, ele pediu esse suporte, a gente tá ajudando ele a começar lá. Então, muita gente me mandou esse Instagram lá, Céu Aberto Piedade. Olha, será que estão copiando o Céu Aberto? Falei, não, mano, ele só tá começando lá, né? E muita gente ficou com essa dúvida, o que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa que fizeram eles parar com o movimento na rua? Não, simplesmente Deus direcionou para outras coisas. Mas é interessante que quando a gente fala sobre alguma coisa que se encerrou ou pausou, porque às vezes é uma pausa, Sim. pode ser, né? A gente não sabe. A gente sempre fica com um sentimento de que falar algo assim vai parecer que foi um fracasso. Ou faliu, ou... Sim. Não tem nada a ver, eu acho que é tranquilo. Né? São os sopros de Deus e como você, acho que bem colocou, a nuvem andou e tá tudo bem. Simplesmente. Não tem problema nenhum. Sim. Né? Quando nós começamos a conversar a respeito de trazer novamente o movimento de 24 horas para a cidade de Sorocaba, a gente sempre lembrava do que nós tínhamos vivenciado lá atrás e não com nostalgia, nada disso, mas como marcos representativos nas nossas vidas, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de comunhão com amigos, irmãos, e nunca lamentando, acabou, não. Né? Agora Deus soprou de novo, não sabemos até quando, e é o Senhor quem vai conduzir, como Ele quiser, conforme Ele quiser, mas o que é mais importante é a gente estar disponível. Sim. A gente está com o coração disponível. A galera fica, mas por que vocês não voltam? Eu falei, porque Deus não me falou pra eu voltar. Eu acho que esse é o ponto. A hora que Deus não falar, Raul, volta pro parque a fazer o céu aberto, eu volto. Da mesma forma que eu tô vivendo agora, o que eu tô vivendo com o Ministério de Jovens lá, que é o Flame, Sim. Lá do Bola, o turno de adoração lá no Bola, eu tô vivendo isso porque Deus falou pra eu viver isso agora. A hora que Deus falar pra mim, Raul, volta pro parque, eu volto pro parque. Ou falar, Raul, vai pra outro lugar, eu vou pra outro lugar. Porque eu não vivo essas coisas porque é legal, ou porque porque deu resultado, porque tinha muita gente que tá na rua. Não, mano, é porque Deus falou, vai pra rua, vai pregar. E isso aconteceu de, naquela época, juntar 200 pessoas lá, a gente só no gogó, no voz e violão, a gente tocava em 10 pessoas, fazia louvor junto, e foi legal. Mas Deus falou pra fazer outra coisa agora, eu tô fazendo outra coisa agora. E Amém. É isso. Isso é ótimo, porque o reino de Deus é um reino em movimento. Sim. E não há nada ruim em algo que carrega uma história e que está há muito tempo. É ótimo, credibilidade, raiz, ótimo. Mas é muito bom também se movimentar diante do sopro de Deus, né? Isso é fundamental. E você falou que no Bola vocês têm um turno de oração. Fala um pouquinho sobre como como acontece isso. O turno lá no Bola, ele já viveu vários momentos assim também. Foram momentos assim, em 2014, 15, 16 ali, que eu fui muito tocado por Deus ali, eu aprendi muito ali sobre adoração com as pessoas que lideravam ali naquela época. E, cara, tem experiências incríveis que eu tive com Deus ali que me marcam até hoje, assim, sabe?
E aí, da mesma forma, tipo, várias vezes começou, aí deu uma pausa, aí voltou. E agora, recentemente, acho que fevereiro, março, mais ou menos, tava parado, né, esse momento lá. E o senhor me falou, tipo, volta a fazer. Então, como no momento eu sou o líder de jovens do Flame... Ah, inclusive eu tô com a camiseta do Flame aqui. Eu sou o líder do Flame e o senhor me pediu pra voltar o turno a acontecer lá. Por enquanto a gente tá fazendo junto. Então, é um momento de adoração, um turno de adoração. E no final a gente tem um momento de palavra e um pouco mais como um culto de jovens, assim, sabe? Mas tem sido dessa forma que tem acontecido. Eu tenho linkado as duas coisas, porque... Por enquanto, eu tô sozinho na liderança e tem as pessoas que me ajudam e tudo mais, mas acabou que eu fiz uma vez 2 dias, tipo, na sexta o turno e no sábado o Flame. Ficou um pouco puxado, assim, porque eu também faço parte do louvor, sou líder do áudio, e normal, né? A vida de igreja, Outras de fazer... funções e ministérios, de fazer várias coisas. Sim. E aí eu entendi que não tinha problema nenhum juntar as duas coisas, que o propósito é o mesmo ali nesse momento, sabe? Então tem acontecido assim, uma adoração livre, espontânea, e a gente tá lá adorando Jesus, daí algumas pessoas direcionadas têm essa liberdade para vir orar por algum motivo, interceder por algo, Sim. bem parecido como foi o 24 mesmo, assim, Sim, sabe? sim. A adoração rolando e aí o Senhor direciona para interceder por algo, orar por algum motivo, entregar uma palavra, Sim. a gente vai lá e entrega, a gente vai lá e ora. E no final eu trago uma palavra e, nossa, é quase o mesmo formato assim do 24, né? Que legal. Também tinha uma palavra ali. Que legal. E é isso. E aí acontece que dia, horário e endereço, pra turma, Boa, quem pra galera quiser saber. De 15 em 15 dias, então o próximo vai ser sábado, dia 11, 7h30, lá no Bola de Neve, Sorocaba, Avenida São Paulo, 280. Show. Vou falar pra câmera, tem uma câmera aqui. Isso. Então, dia 11 agora de novembro, sábado, às 7h30 da noite, tem o Culto Flame e também é junto o turno de adoração lá da igreja, na Avenida São Paulo, número 280, Igreja Bola de Neve. Te espero lá. Merchan feito. Que legal, isso aí. Que legal. Interessante que quando a gente começou a fazer o script para o 24 horas desse ano aqui, a gente começou a perceber que seria possível ou aumentar 24 para 48 ou diminuir o tempo dos turnos, enfim, a gente começou a avaliar isso com o conselho do 24 horas e conversando com os irmãos, os amigos sobre isso. Foi aí que a gente chegou num desenho que foi o que acabou rolando no mês de agosto, né, 23 e 24, não, 24, 25, enfim, agosto. Acho que foi 24 e 25. Ou 25 e 26. Ou 25 e 26, alguma coisa assim. Foi sexta e sábado. Isso, de agosto. E a gente chegou num consenso de que seria interessante fazer 2 turnos que seriam como se fossem preliminares para o início, já que começar um turno no horário comercial seria muito difícil a gente, né, estar com o pessoal ali. E ali o primeiro turno preliminar foi minha esposa que fez, a Lídia fez junto com o Zé e o Denis, né, o Zé da Filadélfia, da Presbiteriana Filadélfia, e o Denis da Igreja Família, e você veio para fazer um dos turnos preliminares com a gente, né, que foi ali uma forma, uma alternativa que a gente teve de se conectar e de tê-lo conosco. Como é que foi ali para você participar do 24 horas? Não sei se você tinha tido conhecimento do ano anterior que havia rolado e de repente nesse ano de 23 você estava ali com a gente. Como é que foi essa conexão, o momento de ministração e o que gerou no seu coração? Eu fiquei sabendo assim meio tipo pelas redes sociais só, mas eu também nem lembro por que eu não consegui em nenhum desses turnos do ano passado. Eu já tinha vivido essa parada de turnos de adoração, de 12 horas, de períodos longos assim. Algumas vezes que teve aqui no Bola. Uma vez convidaram a gente do Céu Aberto mesmo para ministrar no Vale da Bênção. Que teve acho que era 12 horas que tinha lá, não lembro. E uma vez a gente foi para lá, então... E aí foi eu e o João que foi ministrar, no caso, nesse rolê aí. E aí, dessa vez, rolou de eu estar junto com vocês. E foi muito engraçado, assim, de verdade. Quando você me mandou mensagem, pra mim foi uma resposta de Deus muito grande. Porque fazia, sei lá, acho que uma semana ou menos até, que eu tinha acabado de conversar com o pastor Davi, sobre o turno.
de adoração lá no Bola. Eu tinha acabado de falar com ele, tipo, em poucos dias, assim, sabe? Sobre voltar ao turno, que Deus estava me direcionando a essa parada de viver mais intensamente o ministério mesmo, ministrando, adoração e tudo mais. E aí foi, tipo, na mesma semana, praticamente, assim. Falei, caramba, pastor, eu acabei de falar com você sobre essa parada que Deus tá me falando. E aí o Eli me chamou pra ministrar lá. E aí, como obediência e honra, assim, eu sempre pergunto a ele se eu posso, se ele me libera aí em algum lugar, com uma forma de honra, né? E aí ele falou, é claro que você vai pensar 2 vezes. E aí eu fui pra lá e, cara, foi, tipo, uma confirmação de Deus muito grande para o que ele tem me chamado a viver, sabe? Na adoração. Poder estar lá junto com vocês, ministrando e intercedendo, que é uma parada que Deus tem... eu entendo que Deus me chamou isso há um bom tempo e que eu tô começando a viver os frutos disso agora, sabe? E foi muito bom, mano, de verdade, estar lá com vocês, adorando. E aí eu levei a equipe lá do louvor lá do Bola, a gente montou a banda pra ir. E, cara, foi muito da hora, foi muito bom estar junto e fazer amizades ali, como a gente fez. O Mura também, cara, putz, peguei uma amizade com o Mura, mó da hora trocar ideia com ele. E tanto que ele foi ministrar lá no acampa que a gente teve agora em outubro, foi muito da hora. E essas conexões com as pessoas foi muito da hora, foi muito incrível mesmo. Me lembrou muito a época do Céu Aberto, que era essa conexão muito grande com várias pessoas de várias outras igrejas, isso foi muito da hora. E também de estar ali adorando o Senhor em um momento profético, assim, eu creio, Amém. que a gente tá, mano, ininterruptamente, 24 horas adorando o nome de Jesus. Foi muito precioso, assim, foi muito bom fazer parte disso acontecer, sabe? É uma coisa que sempre quando eu vou orar, antes de começar uma escala, eu sempre oro, falo assim, Jesus, obrigado por poder fazer parte do que você está fazendo, de poder continuar anunciando o evangelho, de poder continuar te adorando aqui na terra, sabe? É uma honra muito grande poder fazer parte das coisas que Deus faz. É isso. Que legal. A gente teve essa alegria de se conectar com você e esses turnos preliminares, junto com os turnos que nós fizemos depois do horário que completariam as 24 horas, nos levou a fazer essa segunda edição, nesse novo formato do 24 horas em Sorocaba, de adoração. Nós tivemos 32 horas. Foi. E isso tem nos feito pensar em algumas coisas talvez diferentes, né? Ou aumentar para 48 no próximo, ou ao invés de fazer anualmente o 24, fazer 2 vezes no ano, e a gente teria como conectar outras igrejas também, né? Que é uma grande possibilidade, que no primeiro semestre a gente já tenha um 24, agora em 2024, a gente tenha duas edições no ano, né? Primeiro semestre, segundo semestre. Mas um dos propósitos que a gente experimentou em 2022 foi relevante na construção e se tornou não algo aleatório, mas se tornou algo proposital, intencional, não mais somente o que o 24 horas representa, que é uma adoração vertical. Sim. E não tem discussão, a proposta sempre será assim, é sempre para o Senhor, nunca será para o homem, né? Mas isso gerou em nós algo horizontal que é o reino, que são as relações no reino, que são as conexões do reino, e tem sido tão lindo, tão belo, que mesmo quando algumas pessoas a gente só se encontra talvez de tempos em tempos, parece que foi gerado algo. Uma aliança, né? Uma aliança. E alguns, a gente tem tido a oportunidade de investir nesses relacionamentos, de dar continuidade nessas conversas, nessas relações e tudo mais. Então, é um prazer muito grande ter o Raul dentro dessa dinâmica do 24 horas, né? Caminhando aqui para um fechamento aqui do nosso bate-papo. Mas é um prazer muito grande ter você com a gente. É um prazer grande pensar na cidade e saber que Deus já te levantou como uma referência na cidade para ser usado como instrumento aqui para algo muito especial, algo que pausou ou algo que se expandiu, agora foi para piedade, né? Mas você faz parte disso, né? E é tão bom saber que esse
Reino de Amigos é algo tão rico, tão especial, que independente de onde a gente estiver, né, como nós estivemos em Tapetininga agora com a noite de adoração, que são as noites que a gente faz mensalmente nas igrejas que nos convidam, sempre numa sexta-feira para não chocar com as programações. A gente esteve em Tapetininga, a gente viu ali que o Reino de Amigos se alastrou, avançou. Vamos para a Piedade, junto com o Céu Aberto, se conectar 24 horas lá com a galera, enfim. Então, cara, que alegria ter você com a gente, né, ministrando, ter você com a gente servindo ali durante o período do 24 horas, no áudio e em outras coisas que você pôde nos abençoar. E é tão bom saber que a partir de 23, Deus cria mais uma aliança, mais uma conexão, e a gente vai poder, quem sabe, construir algo, não ou 24 horas, mas o reino de Deus na cidade de Sorocaba, para que ele seja glorificado. Então, a sua história ela é inspiradora, e a sua vida, a sua jornada de dedicação também é. Então, que Deus continue fortalecendo você, usando você para glorificar o nome dele, para a honra e para a glória dele. E aí, deixa um recadinho para nossa galera aí, um recado final, deixando um salve geral para a turminha. E em breve a gente vai estar aqui de novo. Da hora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou aqui, que isso te edifique, te abençoe, e que você viva também uma vida de devoção a Jesus na sua caminhada. E espero vocês no próximo 24 com a gente, pô. É isso aí. Show. Valeu, mano. Que Deus abençoe, galera, nesse Na Mesa. E a gente tá com algumas edições aí, pelo menos uma por mês a gente vai ter para abençoar a sua vida, para falar o seu coração e para você conhecer um pouco mais das lideranças da nossa cidade, da nossa região, de homens e mulheres que têm dedicado as suas vidas para o Senhor Jesus, e para a gente é sempre um privilégio. Deus abençoe você, até a próxima.